Tem um relato arrepiante que nunca contei pra ninguém. Hoje, depois de anos, venho revelar aqui no seu canal. Da noite que me deparei com um lobisomem. Me chame de Estevão, pois não quero me identificar, e muito menos falar de qual cidade e estado eu sou, pois tenho medo de sofrer represálias, ou virar motivo de chacota aqui onde moro, e quero evitar ao máximo me passar por mentiroso, coisa que não sou, pois o que vi naquela noite foi real, e não tenho motivos para inventar tais fatos. Sou um policial rodoviário estadual, trabalho há mais de 10 anos na PRE, e isto aconteceu bem no início da minha carreira, apesar de que já estava há um certo tempo no serviço. Mas para vocês entenderem melhor, deixem que eu explique algumas coisas. Normalmente trabalhamos na escala de 24/72. Trabalho um dia inteiro e folga 3, sendo uma escala muito boa. Esse posto da PRE fica um pouco antes de um rodoanel, que para quem não sabe, é a separação de 4 ou mais estradas de diferentes municípios, servindo também para mudar de rota e etc. Lá não tem praticamente nada. Tem algumas poucas casas, mas é apenas isso. Dificilmente vemos moradores ou gente andando a pé. É literalmente no meio do nada. Só para se ter uma noção, leva cerca de meia hora para chegar da minha cidade até o posto do meu trabalho. É longe e muito isolado. Pois bem, lá tinha um velho Chevette Tubarão ano 75, que ficava às margens da BR, a cerca de uns 10 ou 20 metros do posto da PRE. Estava sem os vidros, bancos e sem as rodas. Fora de um acidente ocorrido há muitos anos atrás, muito antes da minha entrada na PRE. O dono se acidentou e, talvez achando caro tirar o carro de lá, levando em conta que era perda total, achando melhor deixar seu velho Chevette no lugar do acidente, e lá ele ficou, e estava até certo tempo atrás. Eu dizia que um dia iria reformar o carro, e que ele era meu, comprar um motor novo, bancos de couro, desempenar a lataria, botar uns rodão bonito e pintar na sua cor original, um vermelho brilhoso e muito chamativo. Pena que isso nunca se concluiu. Aliás, ele é o motivo do meu medo até os dias de hoje. Lá no posto da PRE tinha uma vira-lata que a gente adotou. Era uma cachorra mansa e muito dócil. Não fazia mal a ninguém. Brigava aqui e acolá com outros cachorros que apareciam por lá, de moradores que tinham ali pela região. Mas no geral, era uma cachorra muito dócil. Virou logo nosso xodó. A gente chamava ela de Branquinha, que nos atendia sempre que era chamada assim. Um certo tempo ela acabou ficando prenha. Sua barriga começou a crescer e já estava perto dela ter os seus filhotes. Tanto que ela passava a maior parte do tempo lá com a gente, pois era muito comum da Branquinha sumir por 1 ou 2 semanas e logo depois aparecer. Mas ela estava ali conosco nesses últimos dias. Até que chegou um dia que a cachorra simplesmente sumiu. Não notamos assim de começo, pois como disse, era normal ela sumir. Mas depois de muitas semanas, percebemos a sua falta. Lembro que dirigi pela BR para ver se tinham atropelado ela, mas nada encontrei. A Branquinha simplesmente sumiu. E não só ela. Ouvimos de alguns moradores que seus cães também estavam sumindo, bem como animais de pequeno porte, como galinhas e porcos pequenos. Que ladrão era esse que estava roubando porcos e cachorros? Algo estava muito estranho naquela história toda, mas não quis teorizar muito sobre esse assunto. Tratei como um caso atípico do dia a dia. Logo o estresse do trabalho me fez voltar a si, pois os moradores já estavam falando que tinha um lobisomem atacando as suas casas, e que muitos deles estavam vendo a tal criatura. E eu, infelizmente, tive o desprazer de me deparar com aquele maldito, que hoje penso ter devorado a Branquinha. Era uma noite normal fora de qualquer coisa normal. Uma segunda-feira. Normalmente esse é o dia que tem menos movimento. Tanto que até escolhemos o dia para relaxar nas blitz.
ficando apenas um para realizá-las, coisa rápida e que não fuja do padrão. E nesse dia, lá estava eu fazendo meu trabalho, até que deu certa hora e fui ao banheiro, que ficava bem aos fundos do nosso alojamento. Entrei, fiz minhas necessidades e logo voltei. Mas assim que estou andando de volta para meu posto de trabalho, vejo 2 olhos vermelhos dentro do velho Chevette. Senti um grande arrepio quando olhei para aquela coisa que estava me encarando do escuro. Parecia 2 brasas ardendo em fogo. Desabotoei o coldre e fui andando e me aproximando, ainda pensando ser um cachorro ou talvez a própria Branquinha que estava lá dentro, coisa que ela já tinha feito muito antes. Ainda chamei por 2 vezes, mas a coisa dentro do carro não correspondia. Virava a cabeça e se movia dentro do carro, mas não saía. Eu fiquei observando e estava vidrado naquela coisa. Não tirava o olho de lá nem por um segundo, mas a criatura não saía. Até que senti e ouvi do meu subconsciente que era para eu sair dali, e já ia fazer isso. Porém, assim que abro a porta do alojamento, vejo uma coisa escura saindo lentamente pelo capô do carro. Muito escuro, peludo, com braços longos e magros. Aquilo deveria ser muito maior que um homem. A coisa saiu do carro e ainda olhou na minha direção. Logo depois desceu do capô e subiu um pequeno morro de pedregulhos. E então sumiu na mata que cerca o lugar. Eu fiquei paralisado, petrificado com a visão que tinha acabado de ter. O que diabos era aquilo que vi? Era uma pergunta que martelava em minha cabeça. Tão assustador foi a visão que tive, que fiquei uns 5 ou 10 minutos ali parado, apenas olhando para onde aquilo foi. Mas aquela foi a única vez que vi algo do tipo. Parecia querer me atacar, ou talvez veio para se mostrar, pois em nenhum momento se aproximou de mim, pois se quisesse, teria o feito. Porém, o que mais me deixa assustado foi que não ouvi, não vi e nem sei como aquilo se aproximou de mim. Simplesmente apareceu ali e estava me observando, sendo que não o vi até ir ao banheiro. Sabe-se lá o que teria acontecido se não tivesse notado a sua presença. Talvez nem aqui estivesse para contar esse fato. Eu saí do meu posto depois que vi aquilo. Entrei, relaxei e bebi um copo d'água. Porém depois saí e continuei o meu trabalho, agora empunhando a minha Glock, com medo de ver aquilo outra vez. Porém nunca mais o vi. Mas o bicho não sumiu de uma vez. Ele ainda apareceu e atacou muitas residências. E ainda hoje, ouvimos histórias muito parecidas com as que ouvíamos naquela época. Sam, eu nunca contei a ninguém sobre isso que vi, nem para meus colegas de farda que sempre estão trabalhando comigo. Muitos podem achar que eu devia ter avisado, ou falado para eles se defenderem. Mas como eu disse lá no começo, ainda estava começando no serviço. Com o tempo fui aprendendo coisas que apenas o dia a dia nos ensina. E creio que meus amigos se defenderiam muito bem, caso fossem atacados por um bicho daqueles. Era isso, meu amigo Sam. Espero ouvir meu relato no seu canal. Obrigado pela sua atenção. E deixe aqui uma boa noite para todos os inscritos. E tomem muito cuidado com as noites, principalmente por essas estradas do Brasil, pois por aí tem muita coisa estranha. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Liz Farini, dona, narradora e criadora do canal Jornal do Medo. Venho aqui para contar aos inscritos um relato muito macabro. Um caos que não foi vivido por mim, mas sim pela minha irmã.
Um relato de Deixata é o mais corajoso dos homens de cabelo em pé. A minha irmã se chama Liz, assim como eu, conhecida aqui por nós como Lizinha. Ela é enfermeira-chefe de um hospital daqui de Salvador. A gente sempre comenta sobre o sobrenatural, pois a minha irmã é médium, assim que nem eu. Ela também tem uma clarividência muito forte. Um dia perguntei se ela não tinha nada para me contar, pois tem um canal de relatos, e seria bom postar um caso de lá, pois cá entre nós, hospitais são meio que mal assombrados. Um lugar que não falta ocorridos que desafiam a compreensão humana. Bom, ela disse que tinha sim um caso para me contar. Um caso que, segundo ela, me deixaria 3 dias e 3 noites sem dormir. E, de fato, deixou. A minha irmã me disse que tem um paciente que tem esquizofrenia e que esse paciente sempre chega no hospital com crises muito fortes. E como sempre, ele fica na ala psiquiátrica. Tem que sedar para só assim o homem se acalmar. Mas em um certo dia, esse paciente chegou por lá muito agressivo. Teve uma crise muito forte. E a equipe médica colocou ele na ala de psiquiatria. Deram os medicamentos e tudo o que tinha que dar. Tanto que tiveram que amarrá-lo. Porém, a medicação que era para fazer efeito deixá-lo dopado por mais de 6 horas. Em 2 horas já havia passado o efeito. O homem acordou. Era ele acordando e sempre aumentando a dosagem do sedativo. Mas não tinha nada que fizesse aquele homem apagar. Ele estava louco, se batendo e querendo bater em todos à sua volta. Até precisaram chamar o segurança. Até que finalmente isolaram aquele sujeito. Minha irmã disse que isso foi justamente na hora do seu plantão. Devia ser por volta das 3 da manhã. A minha irmã estava no conforto. O conforto é um local onde os enfermeiros costumam descansar, tirar um cochilo, mas que sempre ficam em alerta. Até que uma enfermeira e uma técnica foram passar a medicação desse homem. Mas minha irmã diz que só ouviu o grito da enfermeira e da técnica. Aquele grito agudo de mulher. Todo mundo foi correndo para a sala desse paciente. E eles viram que o homem tinha tirado todas aquelas amarras. Estava gritando e com a febre altíssima e ainda estava descontrolado. Eles tentaram amenizar a situação, mas nada mudava. Tentaram resfriar com éter, mas o homem continuava quente e com aquela força fora do normal. Tentaram outra vez amarrá-lo, mas de nada adiantava. O sujeito continuava a tirar aquelas amarras. A minha irmã então foi chamar o diretor do hospital para falar que nada estava contendo aquele paciente. Inclusive, essas alturas estavam ligando para a sua família, para saberem o que estava acontecendo. Mas é agora que veio o mais estranho e macabro daquela noite. Todos que estavam ali testemunharam. Eles viram pelos crescendo pelo seu corpo e ouviram ele começar a grunhir, com uma voz diferente e muito alta. E não demorou para sua cara começar a ficar deformada. O homem estava virando bicho diante dos olhos deles. Dentre as pessoas que estavam ali havia um médico que é do interior da Bahia. Ele mandou todo mundo sair e que chamassem a polícia. Saiam, pois ele está virando um lobisomem, disse o médico, pois ele já tinha visto aquilo antes. E ninguém conseguia conter aquele paciente, nem mesmo os seguranças. Até que o sujeito se soltou deles e saiu correndo por dentro do hospital, bradando e assustando os outros pacientes. E detalhe, ele corria que nem um cachorro. Ora ficava de 4, mas ora ficava de pé. E ninguém sabe para onde, mas aquele homem saiu do hospital e escapou. A polícia ainda foi atrás. Viram ele no estacionamento, mas que lá os policiais não viram nada. O homem simplesmente sumiu. Ninguém achou o paradeiro desse paciente que virou lobisomem. Só que o mais bizarro vem agora, Quando eles voltaram no leito da onde esse homem estava, havia muitos pelos e couro em sua cama. Mas ficou a dúvida no ar.
Seria apenas mais uma crise de esquizofrenia? Ou realmente o homem estava virando um lobisomem? Fica a dúvida até os dias de hoje. Então, a gente sempre comenta sobre sobrenatural, essas coisas, porque ela é médium, é igual a mim, clarividente. E a gente estava comentando sobre o canal. Eu disse, minha irmã, vem cá, me diga uma coisa, não tem nada lá para você contar, não. Ela, minha irmã, tem uma para lhe contar que você vai ficar sem dormir 3 dias e 3 noites. E disse, mande. Aí começou a conversar. Aí ela disse que ela tem um paciente que ele tem esquizofrenia. E que esse paciente sempre chega lá em crise muito forte. E que, como sempre, ele fica na ala psiquiátrica e tem que sedar ele com sedativos de cavalagem, né? E quando foi um belo dia, ele chegou lá, né, bem agressivo, bem em crise muito forte. E aí a equipe médica pegou ele, colocou, fizeram o que tinham que fazer com as medicações, com os medicamentos, e só que tiveram que amarrar ele. E aí a medicação que era para fazer efeito, deixar ele dopado, apagado, durante 6 horas, em 2 horas ele acordou. Sempre era isso, ele acordava e sempre aumentando as dosagens da medicação, né? Não tinha nada que fizesse esse homem apagar. E aí, como é que se diz? Quando foi nesse dia, ele chegou, sim, ele chegou transtornado, agressivo, querendo bater em todo mundo e se lascando e querendo se, sabe, se batendo em todo mundo. E precisaram até chamar segurança e pegaram ele, amarraram, né? Tiveram que conter ele e botaram isolaram ele. E aí deram os sedativos fortíssimos e ele apagou. Quando foi, justamente, ela disse, minha irmã, isso aí foi no meu plantão. Quando foi lá para 3 e pouca da manhã, ela estava no conforto. Conforto é o local onde os enfermeiros, os profissionais da saúde do hospital, eles tiram um cochilo, mas sempre ficam em alerta. Aí uma enfermeira e uma técnica foram passar a medicação dele, né? Tava na hora de fazer a ronda e passar a medicação dele. Disse que, meu irmão, que quando eu só ouvi o grito da técnica e da enfermeira, disse que deram aquele grito que quando foi todo mundo correndo para o quarto desse paciente, que ele tinha arrancado tudo, que ele tinha tirado todas as amarras e gritando com uma febre altíssima, que os médicos tentando ceder a febre, nada, nada, nada. Tentaram resfriar com éter, com tudo, nada, e ele com aquela força incrível. Aí que ela levantou, foi ver. Quando ela chegou lá, e todo mundo em cima, e pega aquele corre, estica e puxa, e todo mundo em cima, e pegaram ele, amarrava de novo, ele tornava a soltar as amarras. E aí ela pegou, se mandou, né? Foi chamar o diretor do hospital, porque nada estava contendo a criatura ou o paciente. E já estavam, inclusive, ligando para a família dele para saber o que estava acontecendo. Diz que de repente ele começou a crescer pelos e começou a grungir, entendeu? Falar de uma voz diferente, começou a grungir, começou a crescer pelos e o rosto dele começou a ficar deformado. Mas tinha um médico que era do interior, que é do interior da Bahia, e pediu para todo mundo sair, chamaram os policiais e os seguranças, disse, ele está virando um lobisomem. Ó para isso, eu ficava no hospital desse nunca no mundo. Ele está virando um lobisomem, gente, sai todo mundo daqui, que eu sei, que eu já vi. Disse que aí imediatamente a polícia chegou, os seguranças não conseguiram é, segurar ele para poder algemar nada.
diz que esse homem se mandou correndo pelo hospital dentro, e o pessoal gritando, os pacientes acordando, e ele gritando, diz que andando parecendo um cachorro mesmo. A hora era de quatro, hora ele ficava em pé. E aí ele saiu, ninguém sabe por onde, diz que a polícia foi atrás, viram ele no estacionamento, e aí a polícia foi atrás, diz que ele sumiu e que ninguém conseguiu achar esse tal lobisomem. E que quando foram ver na cama dele, no leito dele, tinha pele, tinha couro, entendeu? Aí fica aquela dúvida, né? Será que não foi mais uma crise de esquizofrenia dele ou realmente ele estava virando lobisomem? Aí minha irmã estava contando para mim, ela disse, minha irmã, foi uma coisa, eu vi, ela disse, eu vi ele completamente transtornado, ele parecendo um bicho, disse que o rosto dele já estava as mandíbulas crescendo, disse que foi uma coisa terrível. Aí é isso que eu tenho que contar para você, se você quiser dar uma incrementada, aí é sobre, entendeu? Imagine, você tá no hospital trabalhando, aparece um lobisomem. Boa noite, Sam. Aqui quem fala é Wesley, de Santos Dumont, cidade que fica em Minas Gerais. Venho aqui novamente para contribuir com o relato da minha mãe, um ocorrido que aconteceu durante a infância dela. Não vou poder revelar alguns nomes, por conta da privacidade de alguns irmãos da minha mãe, que hoje moram um pouco distante, mas irei detalhar bem o fato que vou contar a seguir. Era mais ou menos no ano de 1972, bem pelo início dos anos 70. Nessa época, o pessoal do meu bairro não tinha água tratada, e por conta disso, muita gente ia pegar água em uma certa pedreira que tem aqui, um lugar que fica a cerca de 1 quilômetro de distância da minha casa. A minha mãe, alguns irmãos dela e sobrinhas, a mando de sua tia mais velha, mãe das sobrinhas, mandavam eles sempre irem lá na pedreira para poder pegarem água. Comumente eles iam junto com a minha avó, chamada Efigênia, que infelizmente não se encontra mais entre nós. Pois bem, um certo dia ao fim do dia, por volta de umas 5 ou 5:30 da tarde, eles foram lá nessa pedreira. Foram todos naquela algazarra e brincadeiras de criança, porque eles tinham praticamente a mesma idade, com diferença de pouca coisa, de 2 ou 3 anos. Chegando na pedreira já escurecendo, eles avistaram um cavalo, e junto a esse cavalo havia um certo tipo de criatura que estava acertando uma lança nesse animal. Enquanto dava estocadas no cavalo, aquilo passava a língua na lança bebendo sangue. Ao ver a coisa que não era normal, eles ficaram apavorados, ainda mais naquele horário sagrado, das 6 horas da tarde. Eles largaram os galões e vasilhames que carregavam e vieram correndo para casa desesperados. Todos estavam assombrados com aquela visão que tiveram. Chegando aqui, eles falaram para minha avó Efigênia e para as mães das sobrinhas que estavam junto, sobre a criatura que estava atacando o cavalo. Mas elas ficaram zangadas, porque eles voltaram sem a água, e mandaram que eles voltassem nessa pedreira para buscar água. Apesar do medo, minha mãe, seus irmãos e as sobrinhas voltaram lá outra vez. Mas quando eles chegaram no local já não havia mais nada por lá, nem cavalo e muito menos aquela criatura estranha. Essa pedreira até os dias atuais é assombrada, um local isolado daqui da cidade. Inclusive, de vez em quando, um cavalo sai de lá e percorre a rua principal do meu bairro. Daqui da onde moro dá para se ouvir os galopes desse animal. É uma coisa sobrenatural que há anos acontece. Tem gente que acredita, enquanto outros pensam que não. Eu sinceramente acredito muito nessas coisas. E a respeito também. Boa noite.
Olá, eu sou Wesley, da cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. Eu conversei com a minha mãe aqui, entendeu? E ela me autorizou a falar a história, o ocorrido, que aconteceu com ela durante a infância dela, né? Ela deixou eu falar, e alguns nomes aqui eu não vou citar porque alguns irmãos dela moram mais longe, em determinados bairros mais distantes, né? E pelo menos o nome da minha avó também eu vou citar, né? Isso que aconteceu com ela foi no ano de 1972, mais ou menos, início dos anos 70, mais ou menos. Nessa época, o pessoal aqui no bairro da cidade de São Dumont, Quarto Depósito, não tinha água tratada, assim, tinha que buscar água numa certa pedreira que tem a mais ou menos um quilômetro daqui da minha casa, né? E ela e alguns irmãos delas, irmãs e sobrinhas, por devidamente, no caso, as sobrinhas delas serem filha da irmã mais velha dela, que mandava eles buscar água nessa pedreira, juntamente com a minha avó Efigênia, que hoje, infelizmente, já não está entre nós. Uma certa ocasião, eles saíram mais ou menos às 5h30, 15 para 6 da tarde para buscar água nessa pedreira. Chegando lá, eles foram fazendo algazarra, assim, a idade deles era tudo compatível, com diferença de 2, 3 anos entre os tios e os sobrinhos, né? E assim vai. Aí o que aconteceu, ela relata assim sempre pra gente que chegando nessa pedreira já estava escurecendo. Eles viram de longe, avistaram de longe um cavalo e uma certa criatura enfiando uma lança nesse cavalo, perfurando o corpo do cavalo e passando a língua nessa lança, né? Aí eles ficaram apavorados, que pelo horário, né? O horário sagrado, 6 horas da tarde praticamente, eles ficaram doidos, né? Aí largaram os galões, essas vasilhames de alumínio todo lá e vieram desesperado para casa procurar, para assim, assustados, né? Aí o que aconteceu? Chegando aqui, eles falaram do ocorrido para minha avó Efigênia e para essa irmã delas mais velha e mãe dessas outras crianças que estavam juntos. E acabou eles ainda zangando com eles, ainda a minha avó zangando com eles ainda, né? E eles fazendo eles retornar no local e buscar, mas só que eles chegaram no local, já não tinha mais nada, né? Mas essa pedreira até hoje, até hoje, nos dias atuais, ela é assombrada, né? Por ser um local afastado aqui no bairro. De vez em quando sai um cavalo de lá e percorre uma rua principal do bairro aqui e faz um certo trajeto e de vez em quando a gente escuta os passos desse cavalo aqui até hoje, né? Mas aí, igual eu falei para você, é uma coisa, sabe, sobrenatural, entendeu? Tem gente que pode acreditar, tem gente que não, entendeu?
eu vou ser sincero, eu respeito muito, entendeu? Tudo que as pessoas comentam em seu canal, em outros canais aí também, entendeu? Eu procuro me conectar, assim, entrar dentro da história para ver a situação que a pessoa passou, né? E esse caso aí da minha mãe, assim, eu fico imaginando, né? O que ele sentiu, né? Porque deparar com uma situação dessa, uma criatura dessa enfiando uma lança no cavalo e lambendo o sangue do animal que estava na lança, né? Muito chocante, assim, para as pessoas, né? Para eles, no caso, né? Aí, Sam, você me desculpa aí de eu não ter falado todos os nomes, porque a gente não conseguiu autorização, assim, das pessoas, né? Aí, no caso, igual eu estava te falando, são um total de mais ou menos 7 crianças, né? São os 4 irmãos, assim, mais novo, e os outros eram sobrinhos, né? Da minha mãe. Minha mãe era irmã gêmea com outro rapaz também, né? E o resto, a regularização de idades, assim, varia de 3, 4 anos, assim, de diferença um pro outro, assim, né? E para você ver, e apareceu, e esse negócio apareceu para todos, né? Veio uma coisa completamente fora do normal, né? Mas é isso aí, Sam. Eu agradeço a você mais uma vez aí, entendeu? Tá aí o relato que eu falei da minha mãe, né? A experiência que ela teve. E a gente vê que o sobrenatural existe mesmo e temos que respeitar, né? É isso aí, Sam. Um abraço para vocês, um abraço para todos os seus ouvintes aí também, né? Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, que é ótimo, entendeu? Que você sempre continua nesse trajeto aí, contando, nos mostrando o que acontece, assim, nesse nosso Brasilzão afora, ou até mesmo pelo mundo, né? E é isso aí, Sam. Valeu mesmo, muito obrigado mais uma vez, e uma boa noite a ti. Bom, Sam, como havia prometido, estou no caminho da pedreira que a minha mãe fez o percurso na época, juntamente com minhas primas e com as irmãs dela, para buscar água para minha avó. Entendeu? Mas pode ver, estou saindo aqui do asfalto. Isso aqui nos anos 70 não era assim não, entendeu? Era um caminho mais igual esse aqui que eu tô agora, entendeu? E já vamos chegar no local, eu vou chegar no local para te mostrar mais ou menos como foi, né? Embora nem eu mesmo saber direito como foi, mas pelo que ela me passou, dá para fazer uma dramatização e mostrar pro seu público aí, tá ok? Já eu continuo. Como havia dito, que no caminho já tem casas, ou seja, a urbanização já chegando, coisas que nos anos 70, eu imagino ser 72, 73 no caso, que ela me falou, não tinha, né? E já estamos chegando aqui para mostrar, entendeu? Esse é o caminho, esse é o percurso que eles faziam na época em buscar água, né? E enfim, chegamos, entendeu? A pedreira fica ali, onde está aqueles animais ali, ó, ali pra cima,
no meio daquelas árvores ali. Aqui, creio eu que é onde eles pegavam, né, a água. Tem um poço ali. Aqui tem um caminhozinho que segue. E o que a minha mãe relatou foi o seguinte, que ao terminar de pegar a água em determinado local, que essa água aqui é limpa, uma água pura, né? Ao terminar de pegar a água, encheram todas as vasilhas e eu acho que... Acho não, ela falou comigo que eles olharam ali para baixo, ali mais ou menos ali, ó, essa região mais ou menos aqui, não tinha esse pé de abacateiro, pelo jeito, né, que você faz pé de abacateiro é novo. Aí com o clarão da lua, que já era quase 6 horas da tarde, a lua cheia, bem brilhante no caso, eles avistaram uma criatura enfiando uma lança no cavalo e lambendo sangue, e com o brilho da lua refletiu nessa lança. Aí eles pegaram e largaram as vasilhas, creio eu que foi nesse caminho aqui, saíram correndo, né, porque ser criança assusta, né. E o pior de tudo, o que acontece? Chegando em casa, a minha avó, que hoje ela tem um lugar, um bom descanso onde ela tá, né? E a irmã dela mais velha fez eles voltar e buscar as vasilhas, né? Fez eles fazer esse percurso novamente e buscar as vasilhas. E não avistaram mais nada, né? Então, ó, tá aí, pessoal, pra vocês verem, né? Mais uma vez, o progresso já está chegando, né? O bairro está crescendo bastante. Creio que daqui uns 10 anos, mais ou menos, isso aqui já vai virar estrada para emendar num outro bairro que tem aqui atrás, nessa região aqui, né? Um outro bairro grande que tem aqui, né? É isso aí, Sam. Agradeço a você, no seu canal, entendeu? Mais uma vez, deixando o recado pro seus inscritos, né? Também sou inscrito no seu canal, que não devemos subestimar o sobrenatural, que ele existe sim, entendeu? E a qualquer momento pode nos surpreender, né? Aí o que acontece é igual eu falo, né? Se o bem existe, o mal também existe, né? Ali pra baixo ele tem uma outra pedreira também, mas só que não tem nada a ver com a história dessa aqui não, mas o fato que aconteceu foi nessa aqui mesmo, tá bom? É isso aí, Sam. Até uma outra hora, mas eu não espero ter outra hora não pra contar não, né? Mas se tiver, né, vamos fazer, né? É isso aí, falou, muito obrigado por ter aberto o espaço aí, né? E fé em Deus, bola pra frente, sucesso aí pra você com o seu canal aí, tá bom? Valeu, meu grande amigo, obrigado.
Olá, Sam. Boa noite. Meu nome é Viviane e tenho 47 anos. Sou de Vitória, que fica no Espírito Santo, mas moro em Fortaleza já fazem 20 anos. Autorizo você a ler meu relato no seu canal do YouTube e também no seu podcast do Spotify. Desde já, agradeço por ler meu relato no seu canal. Adoro o seu trabalho. Sempre assisto. Bem, agora vamos para o relato. O relato que vou lhes contar ocorreu comigo em 1991, quando tinha meus 15 anos. Tudo começou quando meus pais compraram uma casa num bairro bem afastado e que estava em crescimento, no município da Serra, que fica no estado do Espírito Santo. Nessa casa passei por Maus Lençóis. Mudamos eu, meus pais e 2 irmãs que eram mais novas que eu. A casa era bem localizada, boa e grande. Tinha uma varanda grande, 3 quartos, corredor largo, que ia dar para uma área de lavanderia, uma despensa, cozinha e quintal. O quarto dos meus pais dava para o corredor, o das minhas irmãs para a varanda e para a rua, e o meu para o quintal escuro, o pior panorama. Prestem bem atenção nessa parte do quintal e da despensa, pois ali será o ponto X dos acontecimentos. Eu me mudei para esta casa aos 9 anos, em 1985. Tinha irmãs de 4 e 2 anos na época. Meus pais trabalhavam bastante. Minha mãe estava sempre ocupada com os afazeres domésticos e seu trabalho fora de casa. Meu pai trabalhava todo dia como autônomo. Ambos não paravam para conversar conosco. Éramos soltas, mais responsáveis. O bairro era calmo e todos se conheciam. Quando me mudei para esta casa não acontecia nada por lá, não que eu me recorde, mas à medida em que fui ficando adolescente, as coisas pioraram. Outro fato importante para se relatar é que eu cresci em família espírita, avós, tios e mãe, e desde cedo acompanhava minha mãe ao centro espírita kardecista. Minha mediunidade aflorou muito cedo, e eu comecei a ver coisas nessa casa com certa frequência. Minha mãe também era médium, e das boas. Eu vivia com medo, pois meus pais tinham um péssimo costume de irem dormir sem verificarem se as portas, portões e janelas estavam trancados. Frequentemente eu acordava para ir ao banheiro de madrugada e achava várias portas, janelas e portões todos abertos. Saía com medo, trancando tudo. Essa casa tinha muitas básculas com vidros, desses que não são totalmente transparentes, mas que dá para ver algo através. Isso não ajudava a diminuir o meu medo. Nessa casa eu tinha um quarto só meu. Frente à janela do meu quarto, havia o quintal que era escuro. A janela do meu quarto tinha uma grade e um sótão acima do meu quarto, cuja entrada não tinha porta. Esse sótão de casas antigas perto do telhado. Este quintal dava acesso para a janela da cozinha. E detalhe, sem grade, de vidro, e viviam deixando-a aberta. Para a janela e porta da despensa, a porta dessa despensa não fechavam. Estava com defeito. Havia um banheiro que não usávamos. E para a porta grande de madeira e sem grade das 2 lojas que tínhamos, e faziam parte dessa nossa casa. Rodeando tudo havia 2 muros altíssimos de vizinhos. A porta do meu quarto dava para um corredor. De frente era o quarto dos meus pais. Ao lado o quarto das minhas irmãs. Uma sala, um banheiro e a cozinha. Meu pai não gostava que eu fechasse a porta e a janela do quarto, alegando que era para correr vento. Mas a minha janela era baixa e dava para o quintal escuro. Porque os pais não pensam nos perigos que isso pode acarretar. Por muitas vezes, eu as trancava a si mesmo. Eu não queria passar por terrores noturnos. Um dos acontecimentos se deu numa bela noite. Eu já estava dormindo, quando ouvi passos em cima do meu quarto, que iam e vinham. Ouvi um som pesado de ferro caindo. E detalhe, não havia tralhas guardadas nesse sótão. Eu fiquei gelada
Não conseguia me mover, suava frio e não conseguia chamar ninguém. Fiquei petrificada. Cobri a cabeça com lençol e esperei até conseguir adormecer novamente. Um dia, ainda estava meio que dormindo, quando vi um homem baixo e com a cara feia olhando para mim, bem na porta do meu quarto. Fiquei em choque e mais uma vez não consegui me mexer de tanto medo. Não me recordo o que ocorreu logo após a visão. Acho que após um tempo, eu voltei a dormir. Nessa mesma casa, já vi meu corpo deitado na minha cama. Eu, como em forma de espírito, deitei-me sobre ele e despertei. Eu também sonhava todas as noites com lobos. Às vezes, lobisomens me aguardando na parte do telhado das lojas, sem telhas, apenas a laje, que faziam parte dessa casa. Sempre tive medo de lobisomem. Eu acho que tive sorte em não cruzar o caminho de um, pois vizinhos comentavam que morava um bem na rua de trás da minha casa. Contavam que ele só tinha carne na geladeira e que uma noite sumiu e apareceu em poucas horas na casa de uma irmã, já no estado de Minas Gerais. Ninguém sabia como ele tinha chegado lá em tão poucas horas. E eu, meus amigos, costumávamos vir de um clube de dança que eu frequentava aos domingos. Eu tinha de voltar à meia-noite para casa, somente com uma amiga da mesma idade que eu. Nós duas, sozinhas na calada da noite. Eu tinha de estar em casa à meia-noite, segundo as regras do meu pai. Tive sorte de não ter encontrado nada em nosso caminho, todos aqueles anos voltando à meia-noite para casa. Frequentemente eu via vultos passando pelos cômodos dessa casa. Anos mais tarde, eu descobri conversando com minhas irmãs, que já estavam mais velhas, que elas também viam esses vultos pretos. O que as pessoas chamam de Shadow People, na verdade são espíritos. Mas na época nunca me relataram isso. Eram muito novinhas. A minha irmã do meio até hoje não gosta de comentar o que via. Tem pavor. Minha irmã mais nova já viu até uma mulher de branco no apartamento dela em Nova York. Como eu era médium e frequentava o centro espírita kardecista, um belo dia fui para a reunião e um espírito desses lá da minha casa se manifestou rindo e dizendo: "Essa menina me viu. Eu tentei fazer ela não vir aqui nessa reunião, mas ela é teimosa e veio a si mesmo." E riu mais uma vez. O doutrinador da reunião conversou com o espírito e ele aceitou ir, acompanhar com os bons espíritos. Amigos, vocês se lembram da dispensa que falei no início desse relato? Bem, o que vocês não sabem, amigos, é que naquela casa, a proprietária anterior fazia trabalhos com entidades espirituais na dispensa, segundo o que minha mãe me contou. Ela vendeu a casa, se foi, mas os espíritos ficaram por lá. Não fez um trabalho de limpeza, e por conta disso, haviam muitas brigas em nossa família nessa casa. Os espíritos nos incitavam a brigar. Eu frequentemente tinha de fechar as portas e janelas, que meus pais esqueciam abertas, e até hoje tenho pesadelos com essa casa. Apesar de que ela não existe mais no plano físico, pois a demoliram e construíram uma famosa farmácia no lugar, mas ela ainda existe no plano espiritual, plasmada por estes espíritos que não querem desapegar. Eu ainda tenho medo de dormir com a porta e a janela aberta. Ainda sonho que estou trancando as portas e portões, e nesse sonho sempre tem monstros querendo entrar, mas não conseguem. As portas são sempre quebradas, sem fechaduras ou com fechaduras estragadas. Nesta casa corriam coisas bizarras. Eu ouvia falarem comigo, avisando que o telefone ia tocar, e que era tal pessoa, ou que fulano estava me chamando no portão. E eu, quando ia lá estava a tal pessoa. Um dia estava dormindo quando ouvi uma coisa pesada empoleirada na grade do meu quarto, que dava para o quintal escuro. Lembrem-se que esse quintal era rodeado de casas de vizinhos, com muros enormes, muito altos. Nesse dia algo pesado caiu sobre mim, mas eu não tive coragem de olhar para ver o que era. Essa coisa era pesada e me acordou.
Mais uma vez fiquei petrificada. Quando tive coragem de dar uma leve espiada, não vi e nem ouvi mais nada. Eu via, ouvia e senti o corpo arrepiar nessa casa. As noites eram assustadoras e eu não dormia direito. Nesse mesmo bairro, quando eu tinha 13 anos, nos anos 80, eu fui para a casa de uma amiga e quando eram 11 horas da noite, estávamos deitadas no chão da varanda, olhando o céu. Foi quando vi uma nave-mãe enorme, como 2 pratos. Era uma luz estourada, branca e de bordas azuis. Foi tudo em questão de segundos. Minha amiga viu e eu também. Eu já nessa época lia revista de OVNIs. Sempre amei ler e era curiosa. Anos mais tarde, eu veria outros OVNIs, mas isso contarei em outro relato. Até hoje, tenho pesadelos em que estou fechando as portas e portões dessa casa. Ainda continuo com minha mediunidade aflorada. Escuto dentro da mente espíritos falarem comigo, me darem avisos. Sonho com coisas que acontecem depois. Um exemplo, quando teve em 2004 o tsunami na Indonésia, eu sonhei na noite anterior que navegava numa canoa sobre um rio parado. E quando olhava para o rio, ele estava cheio de túmulos. E tive sonhos com outras pessoas. Na época da pandemia, perdemos um tio na noite anterior. Eu sonhei com um corvo que se debatia dentro de uma gaiola com a porta aberta. E disse a meu esposo que morreria alguém querido. Até hoje escuto, me alertam, às vezes sinto alguém sentando na cama. E não é ninguém físico. Às vezes, acordo como se tivesse alguém tocando meu ombro, chamando meu nome, etc e tal. Eu sinto presenças. Não vejo muito vultos como antes, mas sinto suas presenças e escuto seus pensamentos. Quando converso com as pessoas, eles me falam se estão sendo sinceras, etc. Eu sou médium de psicografia, desdobramento e intuitiva. Já saí do corpo e fui até a casa de certas pessoas e descrevi como era a casa por dentro e o que tinha. Essas pessoas confirmaram que eu estava certa e ficaram impressionadas como eu sabia exatamente o que tinham em suas casas. Não duvido de mais nada, pois há anos tenho tido provas que existe vida após a morte. Já fiz regressão e vi outras vidas minhas. Tive confirmação dessas visões através de médiuns e amiga vidente que nada sabia das minhas visões. Não me recordo de mais nada dessa casa, mas tenho muitas histórias que vi trabalhando em mesa mediúnica. Bom, amigos, é isso. Espero que tenham gostado. Vocês já passaram por algo assim? E obrigado, Sam, por poder compartilhar aqui meus relatos. E aos queridos ouvintes do canal, boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Alessandro. Tenho 48 anos e moro em São José dos Pinhais, que fica em Santa Catarina. Venho contar para você uma experiência sinistra que passei com alguns amigos há anos atrás. Acho que já faz 10 anos que aquilo aconteceu. Porém, nunca vou esquecer da coisa que vi. Até hoje sinto arrepios, só de lembrar dos fatos macabros que por ali estavam acontecendo. Eu trabalho como barman já faz mais de 10 anos. Hoje trabalho com pessoas e em locais diferentes daqueles da qual estava trabalhando. Mas ainda tenho contato com meu antigo chefe, também amigos que trabalhavam junto a mim e que estavam no mesmo lugar que fui. Em fevereiro daquele ano marcamos uma viagem de carnaval. Iam fazer uma excursão com os funcionários do restaurante onde trabalhava. Mas devido à alta demanda do carnaval daquele ano, acabaram remarcando a viagem para março, no pós-carnaval, onde não teria muito movimento. Estava feito então. Remarcaram a viagem para uma quinta-feira. Iríamos passar sexta, sábado
e domingo na praia. 3 dias em um lugar muito visitado daqui de Santa Catarina. O destino era Itapoá. Já estava tudo planejado e acertado pelo nosso antigo patrão. Chegamos à praia no final da tarde da quinta-feira. A casa ficava a 10 ou 5 minutos de caminhada da praia. Pode parecer pouco, mas a cidade é pequena. Mas que de um lado tem uma praia, que se estende por uma grande faixa de areia, tem as casas e pousadas, e uma imensa mata com muitos quilômetros. Quanto a isso, não estou exagerando. Mas é porque percebi isso quando fui ao lugar. A primeira desde então. A cidade era cheia de pousadas e casas de praia, onde a grande maioria eram alugadas ou não tinham moradores, mas tinham pessoas que por lá moravam. Alguns residiam em lugares bem afastados, tipo sítios e fazendas daquela região, pois até isso eu percebi. O lugar, apesar das residências, era bem próximo de uma mata, tanto que aos fundos da onde a gente estava, já era limite entre a cidade e o matagal. A rua naquela época não era asfaltada, mas tinha uma boa iluminação durante a noite. Segundo o dono da casa, era seguro andar por ali até tarde da noite, mas não era tão seguro graças àquele demônio. A casa tinha 2 andares, pois éramos em 48 pessoas. Além dos funcionários, alguns levaram esposas, filhos e namoradas. Eu fui sozinho porque na época estava solteiro. Pelo tanto de gente, já dá para saber que não caberia muitas pessoas ali. Então tive a ideia de dormir no alpendre da casa, que estava repleto de armadores para a rede. Então, junto do seu Alfredo, outro barman que trabalhava comigo, armamos as redes e fomos descansar um pouco devido ao cansaço da viagem. Mas tão bom foi o descanso que acabamos pegando no sono, acordando por volta das 7 horas da noite. Levantei e fui jantar alguma coisa. Depois voltei para o alpendre para conversar com seu Alfredo, que me disse estar sentindo um entalo no peito, uma sensação de que algo ruim estava perto de acontecer. Ainda disse para ele ir no hospital que ficava bem perto, assustado pela sua dor no peito. Mas seu Alfredo disse que não era nada. Talvez fosse o frio por estar ali fora. Concordamos e a certa hora da noite entramos para dormir no chão mesmo. Mal sabíamos que essa decisão tinha salvo nossas vidas. Sabe-se lá o que teria acontecido conosco se a gente tivesse lá fora, com aquilo à solta pelo bairro. De manhã, assim que acordei, já notei seu Alfredo pior do que na noite anterior. Novamente perguntei se ele não queria ir no hospital para checar a pressão e a diabetes, porque achei que poderia ser isso. Mas ele disse que não, e que estava tudo bem. Eu não queria dizer, mas dali comecei a sentir de que algo estava muito errado. Seu Alfredo era homem alegre, brincava conosco e fazia piada de tudo, mas agora estava tenso e estranho. Mas não fiquei pensando muito nesse assunto, pois logo às 8 da manhã fomos a caminho da praia. Tomamos banho, bebemos e comemos um churrasco muito bom à beira da praia. Mas a certa hora notei a ausência do meu grande amigo, o seu Alfredo. Perguntei à sua esposa onde que ele estava, e ela me disse que seu Alfredo voltou para casa, alegando não estar se sentindo bem. Muito preocupado, fui até a casa ver o que estava acontecendo, mas no caminho de lá, vi ele saindo de uma mata densa que tinha nos fundos da casa em que estávamos, a mesma que citei antes. Quando me viu, o homem grilou os olhos em mim. Estava assustado como alguém que vê um fantasma, mas depois sorrindo deu com a mão e me chamou para ir até lá. Ao chegar perto dele, perguntei o motivo de estar ali, e seu Alfredo me disse: "Alessandro, você acredita no sobrenatural?" Respondi que sim, e ele começou a falar. "Esta noite vi uma coisa muito estranha. Tava sentindo aquele entalo no peito que te falei. Depois que todos dormiram, só eu que fiquei acordado. Nem dormi direito essa noite eu dormi.
Fiquei com aquilo no peito até certa hora. Já não aguentando mais, levantei para beber um copo d'água, para ver se melhorava a minha situação. Mas foi aí que ouvi um som muito estranho, e que me aparentava estar aqui, dentro da casa. Mas depois, ouvindo bem, notei que era lá de fora que vinha um barulho, vindo ao alpendre da casa. Era um cansaço, meio chiado, um grunhido, gemido. Era estranho demais. Caminhando lentamente, fui até a porta da cozinha. Mas quando cheguei lá, a coisa correu. E notei que aquilo era pesado e também muito rápido, pois ouvi quando ele pulou a pequena mureta da casa. Eu saí da casa e fiquei olhando pelos arredores, mas não vi nada por ali. Só um cheiro muito forte de algo fedido. Era como se algum animal morto estivesse na casa. Alessandro, quando olhei na direção da mureta, eu vi o que achei que fosse um cachorrão, desses grandão que a gente só vê em filme. Muito peludo, pelagem preta. Achei que ele só estava de passagem pelo lugar, e fui me aproximando para ver melhor. Eu pensei que aquilo fosse um cachorro pelo formato da sua cabeça, e também pela sua pelagem escura. Mas quando me aproximei, vi que aquilo não era coisa desse mundo. Olhando bem, vi que a coisa parecia mais um porco do que um cachorro. Tinha uma boca larga, repleta de dentes, e parecia sorrir para mim. Nisso já estava com medo, mas a coisa se levantou e ficou em pé. Alessandro. A coisa ficou olhando para mim, de uma forma que jamais vou esquecer, e nem quis ficar ali para saber o que iria acontecer. Corri muito rápido e fechei a porta da casa. E da janela vi que a coisa ainda voltou a entrar no quintal. Mas depois, com um salto, pulou o muro e foi para a rua. Ficou olhando pelos arredores e depois entrou nesse matagal aqui e sumiu desde então. Acreditei na mesma hora em tudo que ele me disse. Seu Alfredo estava assustado que nem uma criança. Era estranho demais para ele estar me contando aquilo. Ainda no mesmo dia, ouvimos uma história ainda mais cabulosa, onde a fera teria entrado na casa de uma mulher. Um certo caseiro de um dos muitos sítios daquela região disse que o bicho estava andando logo depois da meia-noite. Costumava invadir as casas e procurar por janelas ou portas abertas, já que alguns moradores tinham a mania de dormir assim. Talvez sendo esse o motivo dele ter aparecido onde estávamos. A mulher que teve a casa invadida era tipo um boato daquela região, mas disseram que ela foi embora, depois que viu o bicho tentando subir as escadas da sua casa, já estando dentro do seu imóvel. Disse: não posso afirmar se foi verdade, mas a certeza era que algo muito estranho estava aparecendo por ali. E todo mundo dizia a mesma coisa como seu Alfredo. Era um lobisomem. E não demoraria para chegar a minha vez de ver a tal criatura. Sabe o mal do curioso? Então, eu sofro disso há bastante tempo. Não é por duvidar das histórias, ou pensar que são mentiras, mas queria ver aquilo que todos estavam comentando. Mas agora, pensando bem, seria muito melhor não ter visto aquela criatura. Fiquei traumatizado com aquilo que vi. Ainda hoje sofro sonhando com a mesma coisa por várias noites. Nos outros 2 dias que passamos na casa, fiquei vigiando para ver a criatura. E tive o desprazer de ver o bicho. Foi na segunda noite. No caso, no sábado para o domingo. No outro dia iremos retornar para casa. Então aquela seria minha última chance de ver o tal bicho. Ainda fui avisado pelo seu Alfredo para não esperar a coisa aparecer e esperar que desse o dia da nossa partida e irmos embora dali. Mas procurei o problema e o encontrei. Estava com tanta vontade de ver o lobisomem que passei a dormir no corredor que dava acesso à porta da cozinha, o mesmo lugar da onde seu Alfredo viu o bicho. Também fiquei lá para não incomodar as outras pessoas, já que de vez em quando me levantava para olhar a rua pelas persianas. E foi assim nas 2 noites, me levantando
e olhando lá fora. Até que deu certa hora e vi o maldito. Quando olhei, pensei que fosse um cachorro, mas olhando bem notei que além de grande, era estranho demais para ser um. Dessa vez a coisa não estava sozinha. Brigava com vários cães que latiam fervorosamente. O bicho pulava, corria e se levantava fugindo daqueles cachorros. Nessa briga acabou que o lobisomem correu para a mesma mata que seu Alfredo falou. Mas o estranho veio logo depois, assim que o bicho entrou naquela mata. Eu achava que ele tinha ido embora, mas olhando bem e pela pouca iluminação da rua, notei aquela coisa em pé, no meio da mata olhando diretamente para mim. Parecia saber que eu já estava olhando para ele. Com medo, saí de perto e voltei para me deitar. Os cães que há pouco latiam fervorosamente foram baixando o tom pouco a pouco, até não ouvir mais nada, dando o sinal claro de que o bicho enfim havia ido embora. No outro dia pela manhã falei para o seu Alfredo do que vi. Andamos por aquela estrada que se estendia por muitos metros e não vimos nenhum sinal daquela criatura, como pegadas ou pelos deixados para trás devido à briga com os cães. Nada, simplesmente o lugar parecia normal. Bom, passamos o último dia na praia e ao final do dia fomos arrumar nossas coisas para irmos embora. Saímos de Itapoá às 7 da noite e no caminho da saída de lá, ainda olhei por aquelas estradas se via tal criatura, mas não pude ver nada. Depois de alguns meses, fiquei sabendo de uma reportagem local da cidade, onde moradores começaram a relatar aparições cada vez mais constantes da dita criatura, que assombrava a cidade desde muito tempo, sendo aquele mais um de muitos ocorridos do lobisomem. Hoje fico pensando na sorte que eu e o seu Alfredo tivemos naquela primeira noite, pois iríamos de fato dormir no alpendre da casa, coisa que não se concluiu por conta do seu mal-estar. Querendo ou não, fomos salvos por isso. Se não, talvez tivesse acontecido um ataque brutal daquele ser. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.